Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje eu trouxe um assunto muito interessante para vocês, que é ecologia. Ecologia é um assunto muito abordado, cai muito em concursos, cai muito em provas, cai muito no Enem, cai muito em vestibulares. E é um assunto bom, um assunto legal de ser tratado, um assunto muito interessante. E é isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Vem comigo para a gente aprender um pouquinho mais dessa fascinante matéria que, querendo ou não, é a melhor disciplina. Os slides para vocês, para uma melhor visualização do conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre ecologia. Né? O que é ecologia? Origem da palavra ecologia. Vamos entender o que significa ecologia. A palavra ecologia tem a origem do grego oikos, que significa casa, e logos, estudo. Né? Então, estudo de casa, vamos ver. Logo, por extensão, seria o estudo da casa. Ou, de forma mais genérica, do lugar onde se vive. Quem vive? Aquele animal que nós estamos estudando, aquela espécie que nós estamos estudando. Foi o cientista alemão Ernst Haeckel, desculpa se eu estiver falando errado, em 1869, quem primeiro usou esse termo para designar o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente que vivem, além da distribuição e abundância dos seres vivos no planeta Terra, né? Que é enorme, gigantesco. Nós vamos ver numa outra videoaula, vai ser sobre a biodiversidade, né? A variação dos seres vivos, a classificação dos seres vivos. Nós vamos fazer um vídeo específico somente para isso. Conceitos básicos, vamos lá. Espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. Gente, esse é um termo muito interessante, né? A gente tem que saber, então, o que é espécie. Bom, espécies são, assim como o texto que eu trouxe para vocês fala, né? É indivíduos semelhantes que têm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Existem, por exemplo, se eu não me engano, é onça e tigre, isso, que dá uma espécie chamada libre, tá? Depois vocês podem entrar aí na internet, pesquise libre, tá? L-I-B-R-E, libre. Vocês vão ver que é um animal muito grande, enorme, tá? Maior que o tigre, maior que a onça, e ele na natureza ele não sobrevive, ele não consegue sobreviver na natureza. Ele é muito grande, ele precisa de muito alimento e devido a esse tamanho, essa proporção dele muito gigante, né, muito grande, ele é lento. Então na natureza, né, você tem que ser ágil, se você é um predador, né, você tem que ser ágil para pegar sua presa. Se você é a presa, você tem que ser ainda mais ágil para escapar do predador. Então assim, ele é um descendente do tigre e da onça, né? E ele é estéril. Ele não consegue se reproduzir. Então, ele não consegue ter descendentes, tá? Ele não consegue se reproduzir e ter descendentes. Então, para o conceito de espécie não ficar muito bagunçado, a natureza tem essas peripécias, né? O ideal é que uma espécie não se misture com uma espécie diferente geneticamente dela, tá? Caso isso ocorra, a natureza ela tenta consertar dessa forma. O indivíduo novo, esse indivíduo que surge, ele é estéril, para não virar essa bagunça, né? Eu falo em sala de aula isso para os meus alunos. Imagina se eu começo a cruzar um animal com um outro animal. Antigamente, né? Na minha época de criança, adolescência, tinha uns chicletes que vinham com umas figurinhas. Nessas figurinhas vinha essa mistura. Então tinha lá, o urubu com boi, né? Qual que era o animal que dava? No caso era o uruboi. Eu lembro disso até hoje. E tipo assim, lógico, gente, isso é uma figurinha, uma brincadeira e tal. Isso não existe numa vida real. Não há possibilidade disso numa vida real, né? E quando ocorre de cruzar espécies, dá esse problema aí do descendente não ser fértil. E aí
Ó, se eu já misturo uma onça com um tigre, dá o livre, e aí depois desse livre vai e cruza com uma pantera, sei lá. Imagina a confusão que ia virar de espécies diferentes, tá? Então, entenda. Espécie são indivíduos semelhantes, com capacidade de reprodução e gerar descendentes férteis.